Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu gostaria, caro amigo, de encorajá-lo a continuar a ouvir com regularidade os nossos programas, pois estamos a estudar a Bíblia de uma ponta à outra. Já temos visto o livro do Gênesis, já vimos também o livro de Mateus, estamos agora no livro do Êxodo. Nós iremos, querendo Deus, estudar a Bíblia toda, de uma ponta à outra, livro por livro, capítulo por capítulo, o mais próximo possível dos versos, para que você fique com um estudo completo das Escrituras. Nesse sentido, eu gostaria de continuar a encorajá-lo a viajar conosco nesta jornada, de conhecer melhor a Palavra de Deus. Aquilo que Deus tem para lhe dizer a si que nos ouve neste momento. Nós estamos no livro do Êxodo, no capítulo 34, e diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras, que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te pela manhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha nem gado se apresente defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas suas mãos as 2 tábuas de pedra. Temos aqui as segundas tábuas da lei. Vemos que, certamente, as primeiras foram quebradas e deixadas por Moisés, quando certamente ainda está lembrado daquele episódio em que o povo fez um bezerro de ouro, em que dobrou os seus joelhos diante desse bezerro e adorou, seguindo assim os ídolos em vez de seguir a Deus. Pois Deus havia dito que não deveria ser feita imagem de escultura, nem que deveriam dobrar os joelhos diante de qualquer imagem de escultura. E o povo assim o fez. E por isso Moisés quebrou aquelas tábuas que ele trazia, deitando-as ao chão. Agora Deus quer de novo reatar o relacionamento com o seu povo e por isso quer deixar de novo algo escrito para que o povo possa seguir. Diz o verso 5: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto a ele e proclamou o nome do Senhor. Temos aqui uma comunicação muito importante da parte de Deus, tanto para Moisés como para os filhos de Israel. Deus proclamou o seu nome. E esse nome deveria trazer à mente do povo de Israel tudo quanto Deus tinha feito por eles, principalmente a libertação que Deus havia feito de uma forma poderosa quando retirou o povo da terra do Egito, da terra da escravidão. O verso 6 nos fala da seguinte forma: e passando o Senhor por meio dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guardas a misericórdia em 1000 gerações, que perdoas a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocentas o culpado, e que visitas a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. Deus não estende a sua misericórdia fechando simplesmente os olhos ao pecado. Não é assim que Deus age. Deus olha de facto para a nossa vida e Ele tem em conta aquilo que nós fazemos. Mas se nós olharmos de uma forma atenta para este texto bíblico, vamos verificar que, apesar de Deus ter em atenção as nossas falhas, o nosso pecado, apesar de Deus não inocentar aquele que pratica algo que é desonroso, aquele que pratica algo que ofende o seu próximo, no entanto, Deus, mesmo assim, exerce muito mais misericórdia do que condenação. Deus continua a mostrar o seu amor para com este povo. Deus continua a demonstrar o seu amor, inclusive, para conosco.
É por isso que Deus aqui mostra que Ele exerce misericórdia, exerce bondade para muitas gerações, 1000 gerações. Se colocarmos este aspecto comparativamente com o facto de que Deus irá olhar para o pecado e as consequências do pecado do homem, é um número muito baixo, 3, 4 gerações, comparativamente com 1000 que Deus exerce a sua misericórdia. E o povo deveria ter isto em mente, que Deus é este Deus que exerce amor e misericórdia para com o seu povo. Diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. O homem, ao cometer pecado, tem de ter em mente que esse pecado pode afetar a vida dos seus descendentes. Isto é, os nossos filhos ou os nossos netos podem de alguma forma sofrer as consequências dos nossos problemas, das nossas atitudes, dos nossos pecados. Alguém um dia visitou um hospital de crianças com problemas emocionais e psiquiátricos e, de alguma forma, ao viver esta situação, essa pessoa avaliava o estado clínico destas crianças, muito deprimidas, algumas com psicoses diversas, outras doenças mentais. E diante deste sofrimento, diante deste quadro tão perturbador, esse elemento perguntou ao chefe da equipa do hospital qual era, na sua opinião, a principal causa destas enfermidades. A resposta desse clínico foi o pecado dos pais, o pecado dos seus avós, que afetou a vida destas crianças. E quantas vezes nós podemos verificar isso na vida de crianças que são maltratadas, crianças que têm pais com problemas de alcoolismo, crianças que são espancadas, crianças que são abusadas sexualmente, e este pecado que os seus pais cometem tem consequências dramáticas na vida destas crianças. Afeta diretamente os seus descendentes. Mas não fiquemos pensando que Deus está desatento a estas coisas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isso o homem também vai colher. A palavra de Deus é muito clara que ninguém escapa às consequências do seu pecado. Ninguém pode quebrar as leis que Deus estabeleceu e passar impunemente sobre essas situações. Deus diz claramente que Ele age de uma forma a corrigir aquilo que peca. Deus age dessa forma porque Ele é um pai amoroso. Assim como qualquer pai que ama os seus filhos deve disciplinar os seus filhos, assim dessa maneira Deus também nos corrige. É por isso mesmo que Deus não permite que o homem peque indiscriminadamente, pois o pecado de cada um de nós, maior parte das vezes, afeta aqueles que nos rodeiam, direta ou indiretamente. Mas por outro lado eu gostaria de me deter daquilo que é mais importante deste verso. Mais do que o facto de Deus, de alguma forma, corrigir o homem, mais importante do que isso é que Deus exerce misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade e as transgressões e os pecados daqueles que o buscam. Eu creio que isto é que é de salientar. Se por um lado temos este aspecto da 3ª e 4ª geração daqueles que pecam, por outro lado temos uma bondade extrema da parte de Deus até 1000 gerações daqueles que procuram a Deus. E isto deve servir de conforto ao nosso coração. Quando nós de facto procuramos viver a palavra de Deus dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões da Bíblia, devemos ter o coração tranquilo, pois Deus irá exercer o seu amor e a sua misericórdia, de acordo com as suas promessas. O verso 8 deste texto bíblico do livro do Êxodo nos diz o seguinte: E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés prostrou-se diante de Deus para adorá-lo. E é para nós um exemplo de fé e devoção este homem Moisés. Ao receber aquela grande revelação de Deus, Moisés não poderia deixar de ter esta atitude, senão uma atitude de adoração, de reconhecimento de quem Deus é. Moisés fez uma oração sincera ao Senhor. Moisés fez uma oração do seu coração para o coração de Deus. Ele não pretende convencer Deus de que o povo é muito importante, de que o povo eventualmente é um povo inocente, de que o povo tem até um bom fundo, umas boas motivações. Deus conhecia muito melhor o povo de Israel do que Moisés.
Mas ele reconhece quem o seu povo é, que é um povo duro, um povo rebelde. Mas pede, no entanto, a que Deus não os abandone, que Deus os acompanhe e que Deus esteja no seu meio. E esta oração de Moisés vai trazer uma resposta da parte de Deus. Ele reconhece o pecado do seu povo. Por isso Moisés diz: perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados e toma-nos por tua herança. E a resposta de Deus no verso 10 é a seguinte: então disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Esta expressão aqui, terrível, neste verso, não quer dizer alguma coisa de terror, alguma coisa que vai assustar as pessoas, mas é algo de fantástico, algo de extraordinário que Deus iria fazer no meio do povo. Os povos inimigos que, de alguma maneira, Israel teria de enfrentar, iriam ver que Deus estava com este povo, com o povo de Israel. E eles, apesar de não serem um povo guerreiro, um povo com um exército preparado, Deus iria dar grandes vitórias à nação de Israel. E isto seria maravilhoso, seria algo terrível que Deus iria fazer. O verso 11 continua: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora na tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Pela terceira vez vemos aqui que Deus salienta o facto de que vai destruir os inimigos de Israel. Todos aqueles povos que habitavam a terra prometida seriam expulsos. Seriam expulsos por causa da sua grande corrupção e ao ponto em que eles chegaram. Muitos destes povos haviam já praticado sacrifícios de crianças. Estavam a praticar grandes atos de imoralidade. E por isso Deus havia de julgar estas nações também. Por isso Deus dá recomendações à nação de Israel. E nós vemos no verso 12 o seguinte: abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Deus adverte o povo de Israel para que eles não façam qualquer concerto ou aliança com os povos daquela terra, pois eles tinham atos que eram de facto atos que eram repugnáveis, quer pela sociedade, quer pelo próprio Deus. O verso 13 continua dizendo: mas derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Estes povos que habitavam aquelas terras eram povos com práticas idólatras e muitas destas práticas idólatras envolviam prostituição e envolviam inclusive sacrifícios de crianças. E era exatamente este tipo de práticas que Deus abominava. Por isso, ele envia o povo de Israel para pôr fim a este tipo de práticas. O verso 14 continua: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. O povo devia de entender quem Deus é. Deus é zeloso. Esta expressão que encontramos aqui neste texto já pela segunda vez mostra o cuidado que Deus tem para com o seu povo. É impossível dizer que amamos alguém ou que Deus ama alguém se Ele não se mostra zeloso, se Ele não se mostra cuidado, se Ele não mostra interesse por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Quando nós amamos alguém, nós temos cuidado e gostamos de estar com essa pessoa. Assim também Deus é zeloso e cuida da sua relação com os seus filhos, e os seus filhos devem cuidar da sua relação com o seu pai. O verso 15 a 17 diz: para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas prostituam-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos prostituam-se com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. É uma ordem dada por Deus ao seu povo. A relação que os moradores de Israel deveriam ter com os moradores daquele território não deveria premiar este tipo de relacionamentos.
Deus mandou destruir por completo este tipo de práticas. Deus detestava que molestassem crianças desta forma. Por isso aqueles homens, aquelas mulheres que acediam a este tipo de práticas não deveriam ser dignos de estar naquele lugar. Foi isto que aconteceu também com Sodoma e Gomorra. Foi isto que aconteceu também no tempo do dilúvio, no tempo de Noé. E no fundo, muitas vezes nós queremos ver a justiça de Deus acontecer no nosso meio. Quando assistimos a práticas deste género, práticas tremendas que nos chocam de tal maneira que nos dão um nó no estômago, nós próprios ficamos repugnados diante destas práticas, muito mais Deus. Por isso, Deus usou o povo de Israel como instrumento de justiça. Deus usou o povo de Israel não só para ocupar a terra prometida, mas também para pôr fim a práticas destes povos, que de alguma maneira estavam-se a autodestruir. Mesmo que Deus não permitisse que o povo de Israel entrasse e fizesse justiça a este povo, eu creio que este povo por si só se iria autodestruir. Com tanta doença, tanta prática imoral, tanto ato de violência contra crianças e inocentes, certamente estas nações que estavam por ali não teriam condições de sobreviver muito mais tempo. E assim Deus pôs termo a este tipo de injustiças. No verso 18 continua a palavra de Deus. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abib, porque o mês de Abib saíste do Egito. A festa dos pães asmos era celebrada novamente, pois o povo agora começava a aproximar o tempo de chegar à terra prometida. E o texto bíblico continua: 3 vezes no ano, todo o homem de entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da Páscoa da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Vemos aqui estas ordens, estas orientações que Deus deixa ao povo de Israel como uma ideia que Deus quer deixar para mostrar que Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Por isso aqui as primícias, portanto, os primeiros frutos da terra, deveriam ser consagrados ao Senhor. O texto bíblico continua e no capítulo 35, os primeiros versos dizem o seguinte: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalharás 6 dias, mas ao 7º dia vos será santo, o sábado do repouso, solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Novamente este assunto é trazido para a reflexão e discussão do povo de Israel. E normalmente quando este tipo de coisas acontecem na Bíblia é porque Deus está a querer frisar algo muito importante. Deus queria acentuar esta ideia da importância do homem descansar. Nós vivemos hoje dias em que o corre-corre da vida quase não nos dá para parar e descansar. E infelizmente começamos a verificar que esse tipo de comportamento tem consequências tremendas, quer na vida pessoal de quem faz isso, quer na vida familiar, na vida social, pois ela aumenta o stress, dificulta a pessoa ter tempo para raciocinar, inclusive aumenta a ira da pessoa, a dificuldade, a capacidade de gerir os conflitos, pois a pessoa está a viver um stress diário, constante, e não consegue parar. Seria bem melhor se cada um de nós pudesse ter esse tempo de repouso. Um dia de descanso, pelo menos, para parar de todas as atividades, de todo o ativismo, ter um tempo para estar com a família, um tempo para estar connosco próprios, um tempo para estar com Deus, um tempo para nos encontrarmos. Certamente isso traria um grande benefício para a vida social, familiar e até para a nossa própria vida como indivíduos. Seria de grande renovo se nós aplicássemos este princípio de Deus à nossa vida, de ter um dia para descanso. O versículo 4 a 9 diz o seguinte: Disse mais a Moisés, a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor.
cada um de coração disposto, voluntariamente, a trará para oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ónix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. É interessante ver que todo o povo aqui respondeu de uma forma positiva depois a este apelo de dar voluntariamente e de coração. Creio que é um princípio que nós deveríamos aprender e aplicar na nossa vida. O povo de Israel não era um povo rico, não era um povo que tinha muita abundância. Eles tinham trazido isto do Egito e eles estavam conscientes que aquilo que eles possuíam era Deus que lhes tinha concedido. Por isso também voluntariamente eles davam com alegria aquilo que possuíam. O verso 30 continua: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, e ele e a Aholiab, filho de Ahisamac, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e toda de bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e em linho fino, e de tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaboração de desenhos. Vemos aqui como Deus chama este homem de uma forma particular para ele elaborar toda esta obra que valia milhões de euros. Era de facto uma obra muito importante. Mas não só ele era capaz de a fazer, como diz aqui o texto bíblico que ele tinha a capacidade também de ensinar a outros. Isto é importantíssimo, nós podermos ensinar outros aquilo que nós sabemos. Aquilo que nos foi confiado como conhecimento, habilidade, nós devemos estar disponíveis para passar a outros que talvez queiram aprender algo connosco. Essa deve ser sempre a nossa atitude, de disponibilidade de entregar a Deus tudo aquilo que nós temos, para que Ele use de acordo com a sua vontade. Nós no próximo programa iremos continuar a olhar para isto que Deus quer fazer com a nação de Israel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.